dia, telespectadores do Questão Direito. Olha só, o tema de hoje, nós vamos falar de direito de família, conforme o novo Código de Processo Civil e o novo Código Civil. Professor, o Código Civil é novo? É recente, não é tão antigo assim, né? Nós temos o antigo Código Civil, então nós temos várias mudanças importantes e vamos entender isso, que isso também tem tudo a ver com as transações imobiliárias. Vamos lá, vamos entender direito de família, é importante, hein? Vamos embora. Falar de direito de família não dá para deixar para trás a família, o conceito de família. No Brasil, nós temos diversos conceitos de família, conceitos diferentes. O direito, o Código Civil, o Código de Processo Civil, trata do direito de família. O Código Civil trata de direito material, o Código de Processo Civil trata de direito processual, a relação processual, mas ambos tratam do direito de família. Quando eu falo direito de família, no Código Civil, novo, o direito de família, nós sabemos que ocorrem mutações, mudanças a todo momento, atualizações a todo momento. O Código Civil é muito conservador. Quem acompanha as mudanças do Código Civil, dificilmente existe alteração no Código Civil. Outros ramos do direito, penal, tributário, trabalhista, é muito comum reformas, atualizações, emendas constantemente. No direito civil, quem acompanha sabe que não. É conservador, e muito conservador. A parte de direito de família é a parte mais conservadora que existe? Não, é a menos conservadora. O Código Civil é conservador, mas o direito de família não é tão conservador. Toda hora tem atualização. Então vamos lá. A primeira alteração que nós tivemos em relação ao conceito de família. Hoje nós não podemos mais falar que família é só o pai, mãe e 2 cachorros, né? Um filhinho, 2 filhos, não é isso. Família pode ser mais que isso. Segundo a legislação, segundo a doutrina, a família, quem mora sozinho, é isso mesmo. Quem mora família, tem até nome isso, unifamília, né? Unifamiliar, vários nomes, nomenclaturas utilizadas de forma diferente, mas quem mora sozinho é considerado família sim. Professor, moro eu e minha tartaruga, eu e meu cachorro, eu e meu gato. Eu tenho uma família, você tem uma família. Você tem uma proteção jurídica em relação à sua casa, à sua família. Existe aí a proteção do bem de família. É considerado família sim. Olha que interessante. Isso acontece também com uni, mas também com pluri. Aquelas situações que você mora aí com mais que 2 mulheres, 2 homens, né? Também é família. É considerado família também, segundo a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, a união de pessoas do mesmo sexo. Não há mais dúvida, não há mais preconceito em relação a isso, né? Também é considerado família. Então, certamente, o casal do mesmo sexo, quando mora junto, é família também. Não tenha dúvida disso, tem até uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça que obriga os cartórios a praticarem, né, o casamento ou ainda a declaração da união estável. Então isso também é importante, hein? Fique atento em relação a isso. Nós temos também aquele exemplo antigo da graduação, que é aquele sujeito que tem várias mulheres, ou aquela mulher que possui vários maridos, né? Para facilitar e ficar didático, o MC Catra, né? O falecido MC Catra, um exemplo disso, né? Também é considerado família, né? Por mais, independente de concordância ou não, não é a intenção. A justiça considera família, ou seja, a jurisprudência, a doutrina considera a família também. Então, veja só quantas mudanças em relação ao conceito de família. Não dá mais para falar que aquela família original, só aquilo é família. É família também, mas nós temos outros conceitos de família. E isso envolve direito material e direito processual. Além dessas situações, dessas novas famílias, nós temos também um novo conceito, né, de família em relação à união estável. É isso mesmo. O casamento era o principal conceito de família, né? Enxergar um casamento era enxergar a família. Hoje a união estável também é. Casamento, você sabe muito bem, tratando de direito de família, envolve sim divórcio. Quem casa se divorcia. E se tem bens, existe a partilha de bens. Partilha é a divisão dos bens. Professor, e a separação? Ainda existe, hein? Separação existe, claro que existe. A separação, não, na verdade, muita gente falou que com a reforma do Código de Processo Civil não existiria mais a separação, mas ela existe sim, ela está viva. Na verdade, o seu uso não é praticado, né, todo dia, porque hoje, se você pode se divorciar direto, para que você vai fazer uma separação? Nós temos uma emenda constitucional, que é a 66 de 2010, que permite que você faça o divórcio direto. É isso mesmo. O divórcio direto é acabar com o vínculo do casamento. Eu não preciso de uma segunda etapa. Quando eu faço a separação, eu vou precisar fazer, em um certo momento, o divórcio. Então a separação, se eu faço separação hoje, posso fazer, eu vou precisar, dentro de um lapso temporal, fazer a conversão da separação em divórcio. Por isso hoje, você bem orientado pelo seu advogado, normalmente quando você procura o profissional jurídico,
você acaba fazendo já o divórcio. Você não vai fazer a separação, porque se você fizer a separação, você vai ter que fazer uma outra ação que chama conversão de separação em divórcio. Mais dor de cabeça, demora mais, e talvez, né, se você não tem a justiça gratuita, conforme o artigo 98 do CPC, você vai ter que pagar as custas judiciais. Isso no cartório ou ainda no fórum. Né? Então, por isso, muita gente, a partir da emenda constitucional 66 de 2010, optou em fazer divórcio direto. O divórcio pode ser consensual ou litigioso. Consensual quando não tem briga. O melhor dos mundos. O casal, na verdade, pede ao juiz a homologação de um verdadeiro acordo em relação à guarda, visita. A guarda pode ser compartilhada ou a guarda unilateral, né? Pensão alimentícia, partilha de bens. O divórcio consensual sempre é a melhor opção, hein? O professor tem escritório de advocacia, eu sempre falo isso para o cliente. Litígio não leva ninguém a nada. Eu só vou fazer litígio, brigar, se precisar muito, se não tiver outra opção, porque o acordo sempre é melhor. Quando a gente faz um processo, existe uma chamada sentença traumática pela doutrina. E é traumática mesmo, porque nunca você vai ganhar tudo. Né? Nunca você vai ganhar tudo, o autor, e o réu também não. Né? O réu também, por mais que ele faça uma baita de uma defesa, alguma coisa ele vai perder. Então não vale a pena, né? Olha só que interessante. Quando eu falo de divórcio, tem o litigioso. O litigioso é importante, que também é chamado de contencioso. É aquele divórcio que tem briga. Isso mesmo, é aquele divórcio que tem briga. Então não dá para, tem que separar. Divórcio consensual ou voluntário, que é a mesma coisa, e divórcio litigioso, ou ainda também chamado de contencioso, que é a mesma coisa, tá bom? Tem briga. No divórcio litigioso tem citação. Eu vou citar o outro para se defender, apresentar as respostas do réu. Quando eu falo de um divórcio consensual, não tem citação. Pode ser o mesmo advogado para os dois. Olha só, vai economizar até no honorários advocatícios, tá vendo? Como consensual é muito bom. Então, quando não tem jeito, aí não tem jeito, resta realmente o litígio, mas tem que evitar. Divórcio, casamento, né? Quando nós falamos de divórcio, existe uma relação de casamento. E casamento nos lembra de regimes. Quando eu caso hoje, nesse momento, o regime automático é o parcial de bens. Após a constância do casamento, tudo é dos dois. Tanto os débitos como os créditos, hein? Ou seja, tudo que foi adquirido, constituído, conquistado é dos dois. E tudo que é dívida é dos dois também. Na humilde opinião do professor, o casamento, o regime automático, deveria ser separação total de bens e evitar muita briga. Mas não é. O regime automático hoje, quando você casa e não opta por um regime diferente, é o regime parcial de bens. Parcial de bens é automático, quando eu não escolho. Quando eu quero escolher um regime, olha que interessante, ó. Regime de bens, hein? Não é regime de comida, né? Regime de bens. Quando eu quero optar por um regime diferente do automático, eu vou ter que fazer o pacto antinupcial. Eu faço no tabelião de notas. Lavro uma escritura pública e registro no cartório, onde eu vou casar. Esse pacto antinupcial, que é o documento, né, que eu consigo fazer um contrato, eu vou escolher um outro regime diferenciado. Segundo a legislação brasileira, Código Civil, eu posso sim optar entre o automático, primeiro, e mais 3 regimes. Então vamos lá. Parcial de bens, automático. Após a constância do casamento, tudo é dos dois, a alegria e a tristeza. O que cada um tinha antes são bens particulares. Então não divide, não comunica. Herança não comunica em regra e doação também não. Olha só, esses regimes que eu posso escolher, posso optar. Então vamos para o segundo. É a união universal de bens. União universal de bens já foi o regime automático, hoje não. Já foi no escritório um casal e pediu a minha ajuda. Professor Júlio, me ajuda, nós queremos casar em regime união universal de bens. Aí eu falei, por que vocês querem casar em regime de união universal de bens? Ah, porque eu amo muito ele e ele me ama muito. Tá, mas vocês possuem bens? Não, nenhum. Então para quê? Não há sentido, né? Eu expliquei para o casal que esse regime, essa opção, claro, é uma escolha, né? Foge do regime automático. Mas é aquela situação que ambos possuem bens. O casal não tinham bens até então. Ou seja, para que fazer essa mudança de regime? Vai gastar dinheiro só, não é verdade? Então fica com o parcial de bens, porque para os dois tá bom. Não precisa fazer prova de amor. Faz outro tipo de prova de amor, manda chocolate, sei lá, manda flores, mas isso não é prova de amor não, tá bom? O regime de união universal de bens é aquela situação que tudo mistura, uma salada de fruta, né? O que ela tem, o que ele tem, mistura tudo. Eu falo ela, ele, porque casal pode ser homem com homem, mulher com mulher, ou ainda sexo inverso, não é isso? Invertidos. Então, hoje, o que importa é que a legislação permite. Então, fato é que pode sim
fazer essa situação, né, de misturar os bens, claro, é o regime apropriado para isso, que é a união universal de bens. Vamos para o terceiro regime, hein? Olha só, o terceiro regime que nós temos, regime de casamento, é o chamado separação total de bens, que é muito conhecido, que na minha opinião deveria ser automático, mas não é. Separação total de bens não comunica, olha que interessante, não comunica. Separação total de bens é o regime que não comunica os bens, não mistura nada. O que era meu continua sendo meu, o que era dela continua sendo dela ou dele, e após o casamento continua sendo separado os bens. É um regime que evita a briga, né? Muito artista casa nesse regime e... Ah, professor, que chato isso. É uma opção, né? Vamos para o último, hein? Nós falamos do primeiro, o automático. Qual que é o automático? Quero ver se você está prestando atenção aí. Parcial de bens. Qual que é o segundo? Separação total de bens. Né? Ou né, podemos falar também união universal de bens, o terceiro. Tanto faz, trocamos só a ordem aqui. O quarto e último é a separação final nos aquestos. É isso mesmo. Primeiro, regime parcial de bens. Segundo, separação total de bens. Terceiro, união universal de bens. E o quarto e último, separação final nos aquestos, muito utilizado na teoria, na prática pouco aplicado, mas tem. É um verdadeiro contrato. O regime de casamento e separação total de bens é fácil. União universal também mistura ou separa tudo, não é isso? Mas o aquestos é um verdadeiro acordo. Então alguns bens podem ser compartilhados após a consumação do casamento, outros bens não, ou seja, é um verdadeiro acordo patrimonial. Separação final nos aquestos é um acordo que as partes vão montar ali dentro do pacto antinupcial, tá bom? Então fique atento, o regime de casamento tem 4. Quando eu não escolho, não opto por um, eu vou ficar com o regime automático, que é o parcial de bens, ok? Vamos lá. Professor, a união estável parece muito com o casamento? Muito. Parece muito. Tanto é que os impedimentos são iguais. Os regimes também. A união estável também tem regime de casamento, hein? Muita gente fala, a união estável só tem um regime, que é parcial de bens. Não é verdade. Porque na união estável eu posso pactuar também. Então eu poderia utilizar qualquer regime do casamento. Não é verdade? União estável, a grande diferença do casamento é que a união estável não exige a coabitação. No casamento eu tenho que morar junto. Né? O casalzinho tem que morar junto. Isso é casamento, é um dos requisitos. Quando eu falo da união estável, não precisa morar junto, não precisa ter coabitação. Só que a união estável precisa ser pública, né? Assim como o casamento. Todo mundo precisa ser notória, pública. Nessas ações previdenciárias, nessas ações de direito de família, de reconhecimento, muitas vezes em uma audiência de instrução e julgamento, qual que é a pergunta de um juiz? O relacionamento de vocês é público? Todo mundo sabe, é notório? Porque é um requisito da união estável. A união estável, se eu não opto, também prevalece o parcial de bens, assim como no casamento. Mas eu posso pactuar, sim, regimes diferentes. E vou copiar os regimes do casamento. Quando eu falo de união estável, é muito importante que você saiba que muita gente, um vira pro outro e fala assim, amor, nossa, hoje tá frio, nossa, tá um dia romântico hoje, né? Vamos regularizar nossa situação? Vamos, amor, só um minuto. Vai no computador, digita lá no Word, declaro para todos os fins de direito que vivemos uma união estável. Imprime e fala, pode assinar, amor, pode assinar. Assina também, amor. Vamos reconhecer firma, vamos reconhecer assinatura, vários termos utilizados. Cuidado, essa união estável continua sendo irregular. Professor, mas eu tenho um papel, mas esse papel não é reconhecido juridicamente, né? Isso serve para o banco, para seguro de vida, isso serve também para clube, não é assim? Para desconto de alguma coisa, porque o fornecedor de produto e serviço não quer perder você como cliente. Então ele te dá um desconto de todo jeito, te inclui no clube, não é isso? União estável de verdade, aquela que eu não preciso de uma ação para reconhecer ou declarar, né, declarar essa união estável, é aquela união estável que eu vou no tabelião e faço uma escritura pública. Vou lavrar uma escritura pública de união estável. Essa é a união estável reconhecida, legal. Quando não tem esse papel, não fui no cartório, eu moro junto, né? Cuidado. Se eu moro junto, não é união estável regular, é irregular, tá? Ah, mas tem papel, continua sendo irregular. Só é regular quando você vai no cartório, então cuidado com isso, hein? E faz a escritura pública de união estável, né? Então, a declaração de união estável constituída de forma solene, formal, ali dentro do cartório, tá bom? Então fique atento em relação a isso. E aí, caso você precise de um reconhecimento dessa união estável, você terá que ingressar com uma ação. O nome da ação é Ação de Reconhecimento de União Estável ou Declaração de União Estável. Cuidado! O casamento, nós sabemos que tem separação e divórcio. E a união estável? É divórcio também, né, professor? Não. União estável não tem divórcio, tem dissolução. Dissolução.
Quando eu não quero mais ficar com a pessoa, que eu vivo em união estável, não dá certo o relacionamento, eu faço uma dissolução. Dissolução, tá? Não divórcio. Cabe partilha de bens, claro, né? Então o casal adquiriu bens na constância da sua união estável, então vale lembrar que tem partilha de bens sim, né? Então a justiça pode declarar essa partilha de bens. Nós podemos fazer a ação de declaração de união estável, apenas, para declarar união estável, para fins previdenciários, mas podemos também fazer a ação só de dissolução. O professor pode? Claro que pode. Se eu tenho um documento legal, legítimo, que é essa escritura pública de união estável, eu não preciso pedir o reconhecimento. Eu peço só a dissolução. Falo, juiz, eu quero só a dissolução e a partilha de bens, tá? Porque tá aqui, ó, tá aqui bem provado que eu vivo uma união estável. Acabou. Ação de dissolução de união estável. Mas eu posso acumular as duas, hein? Ação de dissolução de união estável, eu posso acumular sim com o reconhecimento. Então ficaria assim, ação de reconhecimento ou declaração de união estável, cumulada com dissolução de união estável. Então, professor, mas pode misturar as duas? Pode. O juiz já reconhece a união estável, que não era reconhecida, não tinha um papel, né? Um papel válido, um papel público, tinha um papel no Word, e ele também faz a dissolução com a partilha de bens, ok? Então fique atento em relação a isso, hein? Professor, união estável, casamento, tem mais alguma novidade? Tem. A nossa intenção é deixar você sempre atualizado, né? Hoje é muito comum nas mídias a socioafetividade ou afetividade, vários termos utilizados de forma diferente. Professor, o que é afetividade? É o amor. Não vale chorar, vai chorar você em casa, está nos assistindo não, hein? Mas é emocionante essa ação mesmo. Quando a gente fala de socioafetividade, é a ação do amor. É a ação que não envolve sangue, mas sim amor, coração. E hoje eu posso ingressar com uma ação para que seja declarada a socioafetividade e eu vire o pai daquela criança ou a mãe daquela criança. Então hoje é comum, você sabe disso, que existem diversas situações que o pai ou a mãe, a criança, né? Não só a criança, mas o adulto também, pode ter dois pais ou duas mães. Isso acontece. Graças ao quê? A socioafetividade, a ação declaratória de socioafetividade. Ou seja, eu vou realmente pedir ao judiciário, ao Poder Judiciário, que reconheça o amor pelaquela criança, aquele adolescente, e ele declarando isso gera efeitos, né? Um dos efeitos é a verbação naquela certidão, né? Aparece filiação, você vai aparecer como pai ou como mãe, e claro que isso gera direito sucessório, sim. Professor, eu vou ter direito sucessório de dois pais e duas mães? Sim. Se está na sua certidão de nascimento, na filiação aparece dois pais e duas mães, você tem dois pais e duas mães, segundo a legislação brasileira, tá bom? O pai de sangue, o pai de amor. Então fique atento também, uma ação nova também é direito de família, atualizadíssimo inclusive, hein? Olha só, hein? Vamos lá. Do direito de família, você sabe que sai pensão alimentícia, não é isso? Nós temos a ação de pensão alimentícia que tem o objetivo de regularizar a situação. Tanto o réu pode ser o pai ou a mãe, né? Pensão alimentícia tem o objetivo de regularizar a situação. O desconto será feito com base, se o sujeito tem vínculo empregatício, em uma porcentagem. Que não tem esse negócio de 33%, isso é boato, isso é lenda, hein? Nós temos pensões alimentícias que chegam a 50%, 45% no Brasil. Isso é boato, tá? Isso não existe, não está na lei, esse limite de 33%. O normal, o padrão é 25%, 20%, né? É o mais padrão utilizado, mas não que seja o limite. Quando o sujeito não tem vínculo empregatício, cuidado também. Não é uma porcentagem, mas sim um salário mínimo. Porque a pensão alimentícia tem que ter reajuste. Se está sendo descontado a pensão alimentícia em folha de pagamento, tudo bem, vai acompanhar os reajustes do salário, não é isso? Mas na falta, quando não tem CLT, vínculo empregatício, não é um servidor público, fato é que tem que ser com base no salário mínimo, porque o salário mínimo tem um reajuste todo ano. Então, o comerciante, o empresário, o autônomo, ele vai pagar pensão alimentícia com base no salário mínimo, meio salário mínimo, salário mínimo, depende da situação. Quero lembrar você que pensão alimentícia é necessidade e possibilidade, é um binômio, hein? Quanto precisa a criança? Necessidade. Qual a possibilidade do pai ou da mãe? Possibilidade. Necessidade e possibilidade. É isso que vai determinar o valor da pensão alimentícia. Tanto é que o filho do Neymar tem uma pensão alimentícia, mais de 20 mil reais por mês, mas qual que é a possibilidade do Neymar? Qual que é a necessidade do filho do Neymar? É diferente da nossa. Então isso muda muito, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Quando eu falo de pensão alimentícia, nós temos as ações conexas, né? Uma dessas ações conexas, realmente é importante falar sobre a ação de execução de alimentos. A ação de execução de alimentos é aquela situação que o pai ou a mãe não paga a pensão alimentícia, então eu vou executar. Pode ser sob pena de penhora ou de prisão. Quero lembrar você que é a única prisão cível que nós temos nesse momento no nosso país, hein?
depositário infiel não existe mais, tem até súmula que trata desse assunto. Hoje, atualmente, nós só temos realmente a prisão civil da pensão alimentícia, tá? Isso na execução, na falta do pagamento. Tem a revisional, também é uma ação conexa à ação de alimentos, que serve para aumentar ou diminuir o valor da pensão alimentícia, revisional. Tanto, professor, quem pode ingressar com essa ação? Pode ser a criança, o adolescente, ou os pais, né? Para aumentar ou diminuir, também vinculada à relação necessidade e possibilidade. E nós temos uma ação importante que não pode esquecer, que é a exoneração. Vamos lá. Exoneração de alimentos. Cuidado, hein? Meu filho tem 21 anos, eu vou parar de pagar a pensão para ele. Meu filho tem 24 anos, não faz faculdade, parei. É automático. Não tem nada de automático. Para com isso, hein? Ô boato bobo, hein? Ô boato feio. Pensão alimentícia é um negócio sério, hein? Você só deixa de pagar se a justiça, em sentença, falar não precisa pagar mais. Qual que é o nome disso? Exoneração. Exoneração. Quando eu não quero pagar mais, vai pagar. Porque a sua opinião, né, sua, seja homem, seja mulher, não vale. Ah, mas é automático. Não existe. Tem que ingressar com uma ação que chama ação de exoneração de alimentos, e aí a justiça, se entender, se você tiver provas, provas documentais, provas orais, no sentido de bater nesse binômio necessidade e possibilidade, legal. Aí você vai conseguir realmente deixar de pagar a pensão alimentícia. Se não, vai pagar. Cuidado, hein? Não adianta fazer exoneração quando o seu filho, né, ele tem deficiências, sejam físicas ou mentais. Quando tem deficiência, seu filho tem a necessidade de você, né, da sua ajuda, do seu auxílio, a vida toda. Então não adianta ingressar com ação, vai perder, tá? A gente vê cada ação absurda, né? É ingressar para perder, não tem sentido. Cuidado. Exoneração é uma ação que você tem que ter motivos, justificativas, provas, senão você não leva. No Brasil nós temos pessoas com 40, 45 anos que recebem pensões dos seus pais, é isso mesmo. Ah, professor, que absurdo, independente da gente dar opinião aqui, tem que trazer a coisa como ela é. Não estou dando opinião, não. Se o pai, né, a justiça entende, se o pai tem possibilidade, e esse, não vou chamar de adolescente porque não é mais, 45 anos, né? Se tem a possibilidade o pai e a necessidade o filho, vai receber pensão. É uma realidade, tá? Então vamos acabar com essas lendas jurídicas absurdas aí que tá louco. Então, cuidado, hein? Professor, vale a pena falar de direito de família? O que mais? Nós temos aí a guarda. A guarda também tem muita bobagem que a gente escuta. Cuidado, presta atenção aqui, acorda aí, olha só. Nós temos a guarda compartilhada e a guarda unilateral. No Brasil, nós só temos duas guardas, hein? Não existe guarda unilateral. Não existe guarda unilateral. A guarda unilateral, ela já foi a mais utilizada, segundo a jurisprudência no nosso país, no passado. Hoje, a guarda mais utilizada, como se fosse automática, é a guarda compartilhada. Guarda aqui, olha só, bem didático para você, hein? Guarda é o quê, professor? Que eu não consigo entender o conceito de guarda, o que é? Guarda é responsabilidade. Por isso a justiça entende que a guarda tem que ser compartilhada. Papai, mamãe, compartilhado, tá? Então, compartilhado os dois, a guarda dos dois. Mas apenas um será o quê? O guardião. É isso mesmo. Apenas um será o guardião. Não dá para os dois dividir a criança no meio, né? Ah, professor, mas mora 15 dias comigo, 15 dias com a mãe. No Brasil, isso não acontece, porque isso é guarda alternada. E no Brasil, não tem guarda alternada. Não existe guarda alternada no Brasil. Nós podemos ter alguns acordos, um ou outro, feito por aí, que parece com guarda alternada, mas não existe, hein? Não pode ficar colocando a peça requerendo guarda alternada. Não tem no Brasil, porque segundo a jurisprudência não faz bem para a criança, tá bom? Ela não tem sentido, né? Ela perde o sentido de casa, de lar. Mora com um, mora com o outro, tá? Então, não é adequada no Brasil. Olha só que interessante, nós temos alienação parental, hein? Cuidado, hein? O pai vira para a mãe, não, o pai vira para a criança. Sua mãe não gosta de você. Sua mãe vai te largar lá na Pamplona meia-noite. Ou o pai também, né? Sua mãe não gosta de você, sua mãe vai te largar lá na Pamplona, lá em frente o Cresce. Olha, meia-noite vai te deixar lá, hein? Bicho papão vai pegar você. Cuidado. Esses comentários, né, maldosos, é alienação parental. Isso, nós temos também legislação criminal para enfrentar isso, e civilmente gera mudança de guarda ou indenização, hein? Alienação parental é um induzimento ao erro. Pode ser físico ou psicológico. Alienação parental é o pai ou a mãe, ou os irmãos, ou os avós, estão induzindo ao erro. Ou seja, estão falando mal do pai, falando mal da mãe. A criança, quando vê o pai, a mãe, fala, eu não quero minha mãe, eu não quero meu pai, pelo amor de Deus, ele vai bater em mim. Claro, fizeram a cabeça da criança, né? A alienação parental também é um assunto importante. Falando desse assunto atual, né? A questão de direito é atual, nós temos o direito de visita. Meu marido, meu ex-companheiro não vai ver o filho. Não, não é você que manda.
é o bem-estar do menor. Presta atenção aqui, bem-estar do menor que prevalece. Né? Isso para o pai ou para a mãe. Tem mãe que fala, não vai ver meu filho. O filho não é propriedade sua. Ou o pai, a mãe não vai ver meu filho. Não é. Salvo exceção se existe um risco para a criança. Guarde isso, bem-estar do menor sempre. Se existe um risco para a criança comprovado, não pode. Mas terá visita assistida, né? Não vai levar a criança, mas a assistida vai ter, mesmo porque a jurisprudência, a justiça e a legislação entende que tem que ter, no crescimento da criança, adolescente, tem que ter a presença do pai e da mãe. Então, por mais que seja uma visita assistida, tem que ter esse contato com o pai e com a mãe. Então, criança não é propriedade. Infelizmente, muito pai e muita mãe usa a criança como propriedade. Não é assim, né? É um ser, né? Então, cuidado. Claro, tem que verificar o risco para a criança. Aí entra no bem-estar e aí você sim vai evitar a visita onde o pai ou a mãe leve a criança. Aí nessa situação vai ser uma visita assistida, mas são situações que devem ser analisadas no caso concreto, tá bom? Cuidado com isso. Quero falar para você que hoje em dia também existe a regulamentação de visitas para os avós. Então os avós também têm o direito de visita, isso é muito importante, tá bom? Tá bombando, né? Várias perguntas aqui, vamos lá. Gosto muito. Roda a vinheta. Bom dia, professor. Filho fora do casamento tem direito à herança? Aline, tem. A jurisprudência, a justiça, a legislação entende que não tem mais aquela situação, o filho bastardo, isso não existe mais. Filho é filho, ele tem os mesmos direitos dos filhos, né, do casal. Então, filho é filho. Herança é dividida de forma igual, tá bom? Abraço para você. Fernando Carrara. Bom dia. A visitação pode ser negada por atraso de pensão? Fernando, questão de direito é transparência, hein? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A gente não pode justificar um erro com outro erro. A pensão, existe a obrigação de pagar, mas não pode, na falta do pagamento da pensão, não vai ver meu filho. Não, isso é um outro erro. Um erro não justifica com outro erro, tá bom? Nesse caso, se ocorreu isso, pode ser feita uma ação de regulamentação de visita com liminar, né? Ou seja, tutela provisória para que você consiga visitar o seu filho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se não foi dado o direito de visita, você pode ingressar com uma ação. Se não foi paga a pensão, pode ser feita a execução. Isso é um costume do brasileiro, né? Um erro se justifica com o outro. Não é assim. Né? Se existe uma situação problemática ali, não vamos estragar a outra situação. Cuidado, tá bom? Não é motivo para falar não na visita, ok? Cuidado. Gabriela Souza, bom dia. A mãe precisa da autoridade do pai da criança para mudar de cidade? Gabriela, depende. Melhor resposta do direito, né? Depende da guarda. Que guarda que tem? Se for compartilhada, precisa. Porque, na verdade, a guarda compartilhada é a responsabilidade dos dois. Nessa guarda compartilhada, um deles é o guardião. Né? Então, precisa analisar o tipo de guarda. Se for unilateral, precisa ser verificado o que foi combinado também. Precisa analisar o caso concreto, tá? Em regra, precisa, tá bom? Um abraço para você, obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Transparência aqui, falar o que é, né? Não falar o achismo, não. Paulo Castro, bom dia, professor. A declaração de convivência tem vencimento? Tem que ser renovada anualmente? Mentira isso, viu? Paulo, 10. Chocolate para você de presente. Não existe isso é mentira. Olha, a união estável tem que ser renovada constantemente. Mentira, isso não existe. A união estável, uma vez feita a declaração, ela vai valer ad eterno, até que seja feita o cancelamento. E como que eu cancelo a união estável? Dissolução, tá bom? Legal, um abraço para você também. Luana, tudo bem, Luana? Legal, Facebook, um abraço para você, Luana. Bom dia, professor. Declaração de concubinato tem o mesmo valor legal da certidão de união estável? Não. Luana, concubinato é diferente do união estável, né? União estável não existe um impedimento. Concubinato, na verdade, existe uma ilegalidade no meio. Eu falo ilegalidade porque é contrário à lei, né? Poderia usar outros termos, o mais didático possível. Quando a gente fala em concubinato, é uma situação que um é casado, né? E eu vivo com ela ou com ele, e sendo que eu sou casado. Então, o concubinato, existem até algumas punições. O Código Civil ele pune em relação à partilha de bens, né? Então, o ideal, quem vive em concubinato, é pegar no pé do outro companheiro, se divorcia lá, para que viva uma união estável, regularizada, né? Seria a melhor das possibilidades. Por que eu falo isso? Porque vai ter dor de cabeça. Se um faltar ao outro, né? Benefício previdenciário, seguro, vai ter dor de cabeça, né? O seguro hoje, né? Teve uma mudança de jurisprudência, é mais vinculado ao beneficiário, mas existem teses de nulidade, precisa tomar cuidado, tá? O ideal é que você converse com ele ou com ela para regularizar a situação, faz ele fazer o divórcio, para que você possa viver uma situação mais tranquila, tá bom? Um abraço para você, Luana. Obrigado, viu? Bom dia, professor. Adoro suas explicações. Obrigado, muito carinho, estou aqui. A minha pergunta é, um casal homoafetivo, sem casamento, em cartório, pode registrar a mesma criança? Pode, Fernanda, pode sim, tá?
Hoje, o relacionamento homoafetivo, seja união estável, seja casamento, para resolução, anota aí, 175 do Conselho Nacional de Justiça, o cartório é obrigado a fazer tanto o casamento como a união estável. Fato é que podem perfeitamente registrar uma criança pela adoção ou outros meios, tá bom? Isso é perfeitamente comum, o direito mudou, o direito civil é conservador, mas o direito de família não é tão conservador assim, porque ele tem que acompanhar as mutações da família, tá bom? Abraço para você. Olha só, o Marco Pinheiro, parabéns pelo programa, número 200, verdade, Marcos. Didática incrível, não perco um. Obrigado, continue acompanhando, Marcos. E ajude também a divulgar o nosso programa nas redes sociais, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, no Facebook, não só no Facebook, mas no Instagram, isso ajuda muito, tá bom? Estamos chegando ao final. Eu agradeço todos os telespectadores aqui da questão de direito. É com muito carinho que o professor já está há 4 anos, mais de 4 anos aqui. Hoje, programa 200, feito com muito carinho para você. Um grande abraço. Tchau!